Bom, na nossa aula de hoje você irá aprender a realizar o cordão de solda observando por dentro de uma máscara de solda. Nós colocaremos uma câmera, por dentro de uma máscara de solda e você vai ter a mesma visão que um soldador ele tem quando está realizando o procedimento de soldagem. Bom, aqui nessa imagem você vê uma solda sendo realizada. Aqui é uma visão sem a máscara de solda. Você percebe que você não dá para enxergar nada pela claridade que está sendo emitida pelos raios ultravioleta. Nessa outra imagem, você vai ver o local escuro, somente observando a posição do eletrodo. Então, aqui você já está vendo uma solda sendo realizada através de uma máscara de solda. A nossa aula de hoje, iremos aplicar uma visão, a câmera ficará por dentro de uma máscara de solda e você terá a mesma visão que o soldador tem quando está sendo realizado o cordão de soldagem. Vamos iniciar a primeira aula. Bom, uma das coisas principais que o soldador deve aprender antes de iniciar o treinamento é conhecer a poça de fusão. Então são muitos profissionais, são muito poucos profissionais que ensinam o profissional que significa a poça de fusão e aonde você deve observar a poça de fusão. Para cada posicionamento há uma necessidade do soldador observar a poça de fusão e eu vou estar explicando aqui para 4 posicionamentos de soldagem: A1G, 2G, 3G e 4G, aonde você deve observar a poça de fusão. Estou apresentando as fotos e vou estar também marcando o local onde você deve observar essa poça de fusão para cada posicionamento. É muito importante que o profissional conheça a poça de fusão para dar um bom desempenho à qualidade do cordão de solda. Bom, se está preparado, vamos à aula. Bom, nessa aula de hoje vamos até o nível 4G. Vamos iniciar pela posição 1G. A posição 1G é a posição plana. Vocês observam esse cordão sendo realizado. Ele está em sentido atacando. O sentido atacando é quando o soldador realiza a soldagem da esquerda para a direita. Bom, veja nessa imagem o local onde o soldador ele deve manter a observação do cordão de solda. A poça de fusão. O soldador ele deve concentrar a sua visão tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então a necessidade é precisa. Quando o eletrodo toca no material de base, que o arco que é aberto, imediatamente é formada a poça de fusão. Então o soldador ele deve observar tanto o lado direito, que é a parte de baixo, e o lado esquerdo, que é a parte de cima. Então esses dois lados tem que estar concentrado na visão do soldador. Então em milésimo de segundo, essa poça de fusão ela chega em uma largura desejada. E antes que o soldador ele dê o primeiro impulso, ele deve observar se a poça atingiu a largura desejada. Os impulsos que são aplicados no cordão de solda é relacionado à amperagem da máquina e o diâmetro do eletrodo. Então o soldador ele deve identificar a poça de fusão, determinar a largura do cordão e dar o primeiro impulso. Lembrando que a visão da poça de fusão, o soldador atacando da esquerda para a direita, a poça de fusão, o soldador ele deve observar a poça de fusão atrás do eletrodo. Estou observando aqui. A imagem mostra o eletrodo e mostra a poça de fusão. Então o soldador ele tem que concentrar a poça de fusão nessa marcação que vocês estão vendo no vídeo aí. Eu arquei. Então o soldador, a precisão é manter sempre a mesma largura. Arrastou o eletrodo sempre mantendo a mesma largura. Quando o soldador ele faz uma soldagem da direita para a esquerda, ele vai fazer uma soldagem arrastando. Então tem que ser bastante suave, bem aplicado com uma boa coordenação motora. Então o soldador tem que equilibrar o eletrodo, tem que prestar atenção no guia. Quando a nossa mente está concentrada no cordão de solda, a gente deve sair de qualquer outro pensamento e se concentrar no que está sendo realizado. E isso é muito importante para dar qualidade ao cordão.
Bom, vamos para a próxima dica. Posição de soldagem 2G. Posição de soldagem 2G é a posição horizontal, onde o soldador pode também realizar a soldagem tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Soldagem da esquerda para a direita, soldagem atacando, soldagem da direita para a esquerda, arrastando. Vamos ver onde você vai necessitar observar a poça de fusão. Veja nessa imagem a marcação dos traços, está identificando aonde o soldador deve colocar a visão. Lembrando que tem que estar atrás do eletrodo. Nós observamos aqui a marcação, a poça de fusão formar. E é necessário o soldador ele manter a visão nas duas margens, tanto na parte de cima, na lateral da poça da parte de cima, como na lateral da poça de fusão na parte de baixo. O soldador ele vai identificar a poça formar a largura do cordão desejada e vai determinar os impulsos de acordo com a formação. Bom, muitos soldadores têm dúvida, Pô, professor, como é que eu devo arrastar o eletrodo? Eu devo ir pelo tempo? Eu devo esperar formar a largura? Então o que acontece? O soldador ele deve primeiro identificar a largura desejada e seguir o primeiro impulso. É necessário que quando ele arraste o eletrodo ele tenha noção total e tenha uma certeza que o cordão tenha formado a largura desejada para dar o primeiro impulso. Muitas das vezes o soldador ele acaba deixando dar excesso no cordão de soldar por muitas das vezes interromper a velocidade do cordão. Agora, é incorreto interromper a velocidade do cordão? Não, não é incorreto. Muitas das vezes o soldador ele passa por um local, às vezes está um pouco baixo, ou muitas das vezes ele deu um impulso mais esticado, ele aí quer dar uma retornadazinha para poder dar uma segurada para poder formar a mesma largura. Isso é normal, pode acontecer isso, e isso pode ser feito, mas lembrando que o impulso é relacionado à largura da poça de fusão. Então quando o soldador ele determina a largura da poça de fusão, ele pode dar seguimento ao impulso do eletrodo. Lembrando, soldagem da esquerda para a direita, soldagem atacando. O soldador ele deve pôr a visão concentrada atrás do eletrodo, observando o volume da poça de fusão. Você vê que aqui nós temos uma visão mais clara da poça de fusão. Então é por isso que o soldador deve modificar a visão, porque quando a gente solda em outro posicionamento, a visão já não é a mesma. Quando nós fazemos a soldagem 2G da direita para a esquerda, em sentido arrastando, o soldador ele já não vai observar mais a poça de fusão atrás do eletrodo. O eletrodo fica na frente, então não tem condições de o soldador ter a visão da poça de fusão atrás do eletrodo. Então ele já vai observar na lateral. Vocês observam aqui nessa imagem a marcação, mostrando aonde o soldador ele deve manter a visão para poder manter a qualidade do cordão. Então fica bastante claro a posição da esquerda. Da esquerda para a direita, observa a poça de fusão atrás do eletrodo, e da direita para a esquerda, arrastando, observa pela lateral, observando tanto a parte de cima como a parte de baixo da poça de fusão. Vamos para a próxima aula. Bom, agora vamos para o nível 3G. A posição 3G é a posição vertical, onde nós realizamos a soldagem na ascendente com o processo eletrodo 7018. Nós observamos aqui um cordão sendo realizado, e vou parar um pouco a imagem para vocês identificar aonde nós devemos observar a poça de fusão. Bom, veja nessa foto a seta apontando para a lateral do cordão. Nós observamos que aqui já não vemos mais a poça de fusão da mesma forma que vimos nos outros posicionamentos, como na 1G ou na 2G. Aqui você vai olhar pela lateral. Você olha para o lado direito e olha para o lado esquerdo da poça de fusão. Então o soldador ele tem que concentrar a poça de fusão nas duas margens ao mesmo tempo. É uma visão de precisão. É por isso que o soldador, muitas das vezes, quando ele tem algum problema pessoal, com família, ou relacionado à saúde, ele não dá um bom desempenho, porque a concentração tem que ser focado na poça de fusão. Quando o soldador ele abre o arco, então em alguns segundos, essa poça de fusão ela forma a largura desejada. O soldador ele vai determinar em torno de 6 a 7 milímetros a largura do cordão. E a visão do soldador ele tem que estar concentrada na lateral. O soldador ele deve estar olhando ao mesmo tempo para os dois lados, tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você vê aí a seta apontando onde o soldador ele deve determinar a largura do cordão. Então, a cada formação da poça de fusão, o soldador tem que aplicar um impulso. Bom, vou aplicar algumas dicas aqui que você não deve cometer
como erro: não encarque o eletrodo. Encarcar o eletrodo é você empurrar o eletrodo com bastante peso. Isso tira a qualidade do cordão. Ou tá com a inclinação do grau incorreto. Observe a posição do eletrodo. Eu já passei alguns vídeos, aplicado no treinamento da posição G, como você segurar o porta-eletrodo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, na posição 3G. Quem tem dificuldade, está tendo dificuldade de realizar o cordão na 3G, eu estou passando dicas de posicionamento, o grau do eletrodo, e isso ajuda bastante para o soldador desenvolver um cordão com perfeição. Então a dica é o seguinte: concentração nas duas margens. O soldador deve estar com concentração ao mesmo tempo olhando para o lado direito e ao mesmo tempo olhando para o lado esquerdo. Vamos para a posição 4G. Bom, vamos agora para a posição 4G. Bom, a posição 4G é a posição sobre cabeça, onde o soldador ele solda com a posição do eletrodo na posição vertical. Bom, veja aí aonde o soldador ele deve identificar a poça de fusão. Veja essa seta aí, mostrando as duas laterais do centro do eletrodo. Essa parte que o soldador ele deve manter a concentração e a visão para poder aplicar o cordão com qualidade. É necessário que o soldador, antes de arrastar o eletrodo, ele preste atenção nas laterais, observe com precisão a poça de fusão atingir a largura desejada antes de arrastar o eletrodo. Bom, aí embaixo na descrição nós temos alguns links que falam sobre o processo de enchimento e acabamento no processo eletrodo revestido, as normas de aplicação de soldagem, como fazer emenda do cordão de solda perfeita, como regular a amperagem da máquina. Então, nós temos várias dicas aí para iniciantes, que estão iniciando o treinamento no processo eletrodo revestido, começando do zero na 1G, 2G, 3G. Bom, se gostou do vídeo, não esquece de curtir e também não esquece de compartilhar, que é para o canal estar produzindo vídeos como esse aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo tutorial.